Irmãos, queridas irmãs, meu boa noite. Primeiramente, nós necessitamos pedir a permissão a essa Mãe Santíssima, essa Mãe amada, para podermos falar sobre ela. Quando começamos a fazer o estudo, nos preparando para esse momento, muito nos emocionamos sobre esse vulto que foi Maria. E buscando na Bíblia, nós achamos pouquíssimas citações de Maria. Entretanto, na literatura espírita, nós vamos encontrar muitas passagens, muitas orientações, das quais nós estamos nos baseando hoje para refletir sobre o papel desta, que é considerada a nossa mãe, a intercessora a Jesus por nós. Então, nós vamos começar buscando na literatura espírita, no livro intitulado A Caminho da Luz. É um livro que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E neste livro tem um trecho em que Emmanuel diz que do que nos foi permitido saber, quer dizer que da capacidade nossa de entender, houve 2 reuniões na espiritualidade, no plano superior, com os Cristos, quando da primeira reunião que ocorreu, foi da formação da Terra. E nessa primeira reunião foi quando Deus, retirando a bola de fogo do sol, entregou ao governador espiritual do nosso planeta, que é Jesus, para a formação do nosso planeta, onde em reunião com os outros espíritos para a deliberação da formação do nosso planeta. E a segunda reunião, que foi nos sabido, dentro da nossa capacidade de entendimento ainda, foi da vinda de Jesus à Terra. E o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, num seminário, relatando sobre isso, ele disse: 2 assuntos desta pauta, dessa reunião, dá para a gente saber. O primeiro, se Jesus viria à Terra encarnar, quem ficaria responsável por administrar, governar o nosso planeta enquanto ele estivesse aqui nos 33 anos em que ele esteve encarnado na Terra. E o outro assunto, quem seria a mãe de Jesus? No livro Exilados de Capela, Edgar Armon nos diz que foram necessários de 3 a 4 mil anos para Jesus baixar o seu padrão vibratório de Cristo para poder encarnar num corpo físico. Nós sabemos que Maria, para gerar esse espírito crístico, tinha que ser um espírito sem mácula, puro. Ela não era um Cristo, não podemos igualar a Jesus, mas ela tinha que ser um espírito puro e sem mácula, porque senão não teria como suportar esse espírito e não interferir nessa gestação. Então, quando ela, encarnada, recebeu o anjo Gabriel e lhe anunciou, ela, como um espírito superior, elevado, assumiu
Eis aqui a sua serva, faça a vontade do Senhor. Conta-se que ela devia ter entre 14 a 16 anos no máximo. E assumiu esse compromisso, porque era um espírito iluminado, puro, sem mácula. Mas não foi fácil. Ela foi uma guerreira. E conta-nos, e eu vou pedir licença para relatar como está no livro Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem do irmão X, intitulada Os Animais ante o Natal. Entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Jonathan Ben Asser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto o estritamente necessário. Quando o velho Ebenezer Ben Hakim, orientador dos grupos hebraicos do mundo espiritual, tomou a palavra e se exprimiu conciso. Talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade narrou comovido. Há muitos anos ouvi do Rabi Eliúde, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes detalhes em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi tão fácil assim. O casal, que se compunha da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca, que recebera por esposa em madureza provecta, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. José e a consorte bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola, irreverente, o que fez que José, apreensivo, estugasse o passo para adiante. Recorreram aos préstimos de Jorão, usurário, que alugava cômodos a forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos, que se pudesse obter um preço amoedado.
José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro, que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o par, crivando-os de injúrias. Os recém-chegados de Nazaré, vendo-se alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo. Pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer, a seguir, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria, talvez a boa nova tivesse seu aparecimento retardado. E terminou inquirindo: não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Então, fica essa nossa reflexão para iniciar, entendendo o quanto, para Maria, essa mulher notável, guerreira, tão jovem, tão bela, passou por tanta dificuldade. Mas como era Maria? Muitos tinham curiosidade de saber como é que era Maria. E Chico Xavier era alguém assim que amava, tinha um devotamento enorme por Maria de Nazaré. E ele, com a mediunidade que ele tinha a capacidade de conversar com seu mentor, Emmanuel. E ele um dia disse para Emmanuel, se aproximava de uma festividade do Dia das Mães, e ele gostaria de fazer uma homenagem às mães, retratando Maria. Então ele pediu para Emmanuel que descrevesse Maria. E Emmanuel disse assim: Chico, tu acha que eu tenho a capacidade para estar em contato com as esferas superiores, as esferas celestiais, onde está Maria? Não tenho condições. Mas o Chico ficou matutando e lembrou que no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, médium Ivone Pereira, e relatado pelo espírito Camilo Castelo Branco, é dito que na entrada do Hospital Maria de Nazaré, que existe na espiritualidade, e que é um hospital onde recolhe os suicidas, existe uma tela, uma pintura de Maria. E ele pediu, então, faz o seguinte, vai lá tu pode entrar, vai lá, olha, vem e me relata. Aí ele veio e relatou, não, mas está difícil. Aí Emmanuel diz para ele, faz o seguinte, consegue alguém que desenha retrato falado, algum técnico, alguém conhecido, que consiga fazer. Foi necessário mais de 20 sessões mediúnicas, onde foram, em cada sessão mediúnica, o Chico, mediunizado por Emmanuel,
relatava a esse desenhista os traços de Maria. Não, não é assim. Não, o olho é mais para cima, é mais claro, o cabelo é assim. Mas, e foi indo, levou mais de 20 sessões mediúnicas para criarem a imagem que eu vou pedir ao nosso irmão que coloque. É a imagem que existe na internet, já bastante divulgada, que Chico, pode colocar? E Chico conseguiu passar para uma gráfica que desenhou e colocou. Estão conseguindo ver? Não, senão a gente apaga mais uma luz para ver. E Maria, com esses traços aí, na época de Jesus, Emmanuel era a encarnação do senador Públio Lentulus, que existe o livro há 2000 anos, em que ele relata toda a sua existência, o problema que houve com a sua filha, que teve lepra e foi levada para um local, e Jesus a curou, mas ele não se dobrou ao cristianismo. Mas ele levou um compromisso do senador Tibério de relatar, porque estava acontecendo neste período meio um tumulto com os fariseus com respeito às curas que Jesus fazia, a forma que Jesus... porque para a grande maioria, ele seria o libertador, o guerreiro, o que ia libertar o povo hebreu. Então, essa carta existe, é uma carta que foi escrita ao imperador Tibério César, descrevendo as características de Jesus, e eu vou ler porque as características de Jesus têm a ver com as características de Maria. E a carta diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado em verdade. Ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma de uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito,
mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei mandá-lo o mais depressa possível. E segue, mas não é mais importante do que esta parte para nosso conhecimento. Então, nós sabemos que esta mulher, Maria, era com esta doçura, esse olhar, e era muito diferente de todos aqueles que viviam naquela época. Ela trazia uma beleza diferente, mas não é dessa beleza que nós queremos falar. Nós queremos falar dessa mulher forte, que soube, no momento da cruz, da crucificação, está ali, aos pés de Jesus, aceitando os desígnios do Pai Maior. E Maria, Jesus, era o maior feminista que tinha. Nós temos exemplos de quanto Jesus tratou bem todas as mulheres que estiveram presentes em sua vida, inclusive Maria. E Maria, após ser crucificado, Jesus, ela vai para Betânia, onde estão os familiares de José. Mas João assumiu o compromisso com ela, perante Jesus, de tê-la como mãe e de protegê-la. E levou algum tempo até ele conseguir um local em Éfeso, e então ele vai buscar Maria para esse local. E no livro Boa Nova, no capítulo intitulado Maria, nós vamos, eu peço a licença para ler como está, e que nós possamos refletir na grandeza desta mulher, e que eu possa não me emocionar tanto com o que nós temos para saber ainda do que foi essa mulher. Então, nesse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Betânia, oferecendo aquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor e no íntimo guardava aquele título de filiação com as mais altas expressões do amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal. Nos trabalhos do Evangelho,
Demorava-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava a choupana onde se pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul do Éfeso, distante 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório onde se avistava o mar. Atualmente é bem longe, mas nesse período dava para ver o mar, da onde existe a casa de Maria. Com a graça de Deus eu conheci. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados e ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de alguma semana, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que procuravam, exibindo suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de a Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado das suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar o sofrimento das criaturas. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava
as homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviara um olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes, os dias e as semanas, os meses e os anos passaram, incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando o sereno e azulado o mar lhe fazia voltar à memória, o Tiberíades distante, surpreendia o ar, aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem um instante sequer esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso. Iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora, suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhe os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento às feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor do seu filho.
Embora a soledade do ambiente não se sentisse só, uma como força singular lhe banhava a alma. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe!" exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. "Venho fazer-te companhia e receber tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar. Impressionada com aquela voz que lhe esperava profunda simpatia, o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Com bálsamos tão dulçorosos, nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante, desconhecido, lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração com tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: "Minha mãe, vem aos meus braços." Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam e, no gesto da mais bela ternura, tomada de comoção profunda, viu nela 2 chagas, como as de seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E, precipitando-se para ele como uma mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia das suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar-se.
queria abraçar aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara. Enquanto os seus ouvidos chegaram os ecos suaves da saudação do anjo, que se entoavam 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que se lhes era devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam. Segue relatando como é que os espíritos, os anjos, a recolheram, e vou seguir lendo mais adiante. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia, com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que, naquele instrumento de natureza, Jesus cantara mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, calmo, haviam sido as cordas sonoras dos cânticos evangélicos. Já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sob as colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Mais alguns momentos, e o seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração o consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se a mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes.
Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes, nos espíritos abatidos, uma lembrança perene. Que possuía para dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração com o poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que se lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente seu coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecimento amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde este dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe o seu perfume. Essa é a mulher, a mãe de Jesus, a nossa mãe, que há de nos sustentar em todas as nossas dificuldades. Ela é a nossa intercessora com Jesus. E eu gostaria de encerrar lendo um pequeno trecho desse livro intitulado Maria, Mãe de Jesus, da psicografia de Francisco Cândido e Ivone Pereira, e o coordenador deste livro se chama Edson Carneiro, que fala das mãos de Maria. Quantas vezes, pelos caminhos da vida, suspiramos por alguém que nos dê a mão, seja no auxílio a nós mesmos, seja no auxílio que procuramos prestar a irmãos no caminho. Mão que auxilie, mão que levante, mão que indique, mão que sustente, mão que aperte a nossa mão, alimentando-nos com as energias da amizade.
Nestas horas, lembremos-nos das mãos do céu, que estarão sempre estendidas a quem as busque com sinceridade no bem, as mãos de Maria. Boa noite, que fique para todos a reflexão sobre essa mulher incomparável, essa guerreira que veio a esse planeta trazer a figura maior que existe e que é o nosso guia e exemplo para nossas vidas, Jesus.